Gente, nós vamos costurar um pouquinho agora o que nós, essa primeira parte hoje aqui, costurar o que a gente tratou nessas últimas 3 semanas. Montar aí o quebra-cabeça a partir das peças que a gente veio tratando aqui. A gente conversou sobre o que é discipulado, como que se aplica a história do discipulado, fomos vendo os exemplos aqui, o impacto que o discipulado pode fazer na vida de uma pessoa. A gente conversou sobre discipulado na perspectiva do discipulador, quem que é o discipulador, quem que é a referência, isso no mundo, na história, na filosofia, para nós, um discipulado cristão. No domingo passado, a gente focou no discípulo, mas nós como discípulos, e não estamos falando de ministério até aqui, mas nós como discípulos de Cristo, e conversamos ali sobre o padrão do discipulado. Agora a gente vai juntar essas coisas, mas hoje, olhando para tudo isso, pensando na prática do discipulado no contexto da igreja fonte, aqui, como ministério. Então vou pegar esses elementos e a gente vai trazer e montar isso aqui. Mas para começar, antes da gente fazer essa costura, eu quero pegar de uma lista aí de um monte de experiências que a gente coletou aqui desde o início. Eu falei na semana passada que o Ministério de Discipulado na IBCU, né? Era IBCU, começou em 99, quando com o primeiro grupo de discipulado lá, que vocês viram, que era o grupo onde esse senhor discipulou essas pessoas aqui, né? O primeiro grupo, como vocês viram, e esse senhor discipulou pessoas mais jovens. Mas de lá para cá, a gente coletou uma série de experiências, e eu queria sacar uma delas aqui para a gente começar, considerando que a gente já tratou sobre discipulado sem olhar para ministério. Eu queria pegar uma experiência que foi minha mesmo, uma burrada. eu comecei, bom, 99 fui discipulado pelo Fábio. Em 2000 eu peguei o meu primeiro grupo de discipulado. Esse primeiro grupo de discipulado durou por volta de 5 anos. E durante esses 5 anos ali, que eu discipulei aquele grupo de adolescentes, fui ganhando experiências, e uma delas foi inclusive uma regra que eu coloquei para mim mesmo: não vou deixar passar de 3 anos. E hoje a gente recomenda, não passe de 3 anos um discipulado estruturado, né, o formal. Mas, porque depois cai no marasmo, aquilo entra na rotina, deixa de gerar tanto impacto, pelo menos no lado formal ali do discipulado. Quando eu terminei esse primeiro grupo e entrei no segundo grupo de discipulado, também peguei um grupo de adolescentes. E aí eu chamei o Fábio de senhora, e agora eu que vou ser o senhor na história. Mas eu peguei um grupo de adolescentes, e aí quando eu comecei, no meu primeiro dia com aquele grupo, e eu estava empolgado, porque eu fiquei 5 anos com um grupo só. Aí o segundo grupo eu estava empolgado, peguei um grupo de adolescentes, olhando para eles, na minha mente pecaminosa, eu fiz um baita de um julgamento errado, porque eu olhei e pensei assim: esse daqui vai dar, esse não vai dar, esse aqui vai dar para alguma coisa, esse não vai, esse vai para frente, esse não vai. E tinha um que era muito popular, era muito pop, todo mundo gostava dele, o foco das atenções, ele direcionava as coisas, e o papo todo, e eu olhei assim e falei assim: não vai dar. Esse não vai, esse vai ser muito superficial. Eu não conhecia os meninos, conhecia de vista, mas não tinha relacionamento com eles. Então, naquele primeiro cenário, eu fiz aquele julgamento fantástico, né? Mas é Deus que faz as coisas. Então, eu queria chamar o boyzinho que não ia dar para nada, para ele poder contar a experiência dele com o discipulado. Bom, prazer, boyzinho que não ia dar pra nada. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Lataro, e eu passei, durante o discipulado com o Elbi, por experiências que realmente foram muito marcantes. O microfone aqui assim, melhorou? Agora melhorou. Só para não ter que vestir tudo, né? Mas, ok. Pessoal, o Elbi não estava 100% errado no julgamento dele. Realmente, o início da minha caminhada com Cristo foi bem superficial. É uma coisa que foi sendo construída, e vou falar para vocês que aquilo se concretizou ao longo de muitos anos ainda depois. Eu fui
realmente entender a complexidade do Evangelho e tudo aquilo que Jesus fez pela minha vida anos depois. Mas esses anos de discipulado foram muito importantes, porque eles chegaram num momento que era crucial para a minha vida. E isso foi muito marcante. Caminhar ali com outras pessoas que estavam passando por fases, às vezes semelhantes, às vezes trazendo situações totalmente fora do que eu poderia imaginar que eles estariam passando. Como homem, aprender a compartilhar com outros homens aflições, porque homem tende a ser essa casca grossa de, não, eu vou dar conta, eu vou fazer tudo sozinho, engole o choro, você não pode fraquejar. Mas quando você não tem ninguém para caminhar do seu lado, para você poder compartilhar, essas coisas se tornam quase que impossíveis de se passar. Deus age na nossa vida através de outras pessoas também. Então nós precisamos estar em contato com outras pessoas, principalmente quando a gente quer se excluir. Depois disso, depois que eu passei com o discipulado com o Elbi, eu tive a oportunidade de estar sendo discipulador. E aí, do outro lado da moeda, é também muito enriquecedor. É também muito bom. Então, eu pude também ver um grupinho, pude também olhar e fazer meus julgamentos, e falar, ah lá, esses daqui, e lembrar do que o Elbi tinha compartilhado comigo. E ele falou, eu achei que você não ia dar certo. Eu ainda acho que ele acertou, tá? Mas... E eu olhei alguns ali e falei, puxa, eu também falaria que aquele e aquele não vão dar certo. Mas a gente só não conta com o que Deus vai fazer na vida de cada um. O não dar certo para a gente é a caixinha que o homem constrói do que seria o plano ideal. Mas se todo mundo fosse igual, a gente não conseguiria nem se relacionar. Teria trocentas áreas dentro de todos os ministérios, da nossa vida, de tantas outras questões que seriam falhas, que a gente não conseguiria dar conta, porque todo mundo é igual, todo mundo faz a mesma coisa, não teria graça. Então, essa experiência de poder participar de um discipulado, me tornar um discipulador, acho que foi algo muito construtivo dentro da minha caminhada, do meu crescimento, para poder seguir a Cristo e cada vez mais se parecer com Ele. Obrigado, gente. Bom, se a gente olha para dentro da gente mesmo, nós conhecemos os trastes que somos. Então, nós não vamos dar para nada mesmo, né? Mas quando a gente faz os nossos julgamentos... Oi? Tá desligado. Ah. Quando a gente... Melhorou? Quando a gente faz os nossos julgamentos, a gente está colocando de lado o que Deus tem para poder fazer. Quando Deus usa, quando Deus faz, Ele transforma o traste que nós somos em alguma coisa que é útil na mão dele. Bom, voltando para a nossa costura, caminhando pela prática do discipulado e olhando então para a igreja fonte, agora eu acrescentei fonte ali no nosso cronograma, vamos relembrar um pouquinho e prosseguir aqui. Lembra que o discipulado não foi inventado por Jesus. A ideia de discipulado já existia muito tempo antes. Ele simplesmente pegou carona naquele modelo que já existia e usou aquele método.
implantou, ele não implantou algo novo. Ele escolheu alguns para andar com ele, enquanto andava, ele ensinava no dia a dia, com as experiências, com a vida. Além daqueles mais próximos, tinha outros que estavam sempre juntos também e outros que tinham encontros esporádicos. E ele foi fazendo o trabalho dele, e enquanto ele estava tendo essas interações, ele estava ensinando. Então, ele ensinou enquanto ia, enquanto caminhava. Agora, quando ele nos deixou, quando ele subiu, ele deixou um legado e deixou uma ordem. A palavra, como a gente conversou na semana passada, que normalmente é traduzida por ide, pode ser indo também. Então, se você coloca o indo, enquanto você vai vivendo e vai lidando com as situações na sua vida, se você tem outros caminhando com você aprendendo, você vai ensinando a refletir o mestre. Você vai ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que é a ideia que ele deixou na ordem. Mas eu também posso colocar esse indo como ide, e é uma ordem do mestre. Então, quando ele encerrou seu ministério aqui, ele deu uma ordem para que aqueles que andaram com ele e que foram aprendendo com a vida, seguissem reproduzindo isso, ensinando os outros a guardar todas as coisas que ele ensinou. Bom, e para reproduzir o padrão, Paulo, que estava logo depois, logo na sequência, pegou o modelo e seguiu. E Paulo também, andando com outros, ensinando com a vida, também para o seu discípulo Timóteo, em uma das suas cartas, ele coloca que aquilo que você ouviu de mim, além de várias testemunhas, o que você ouviu de mim, confia também a outros homens fiéis que tenham condições de ensinar e que possam passar para outros, seguindo esse modelo. A ideia de propagação estava ali desde o início. Por mais que discipulado ou mentoria era uma coisa que já existia, o discipulado cristão, que foi o que Jesus pegou e colocou e aplicou nesse método, era a ideia mesmo de um fazer discípulos e discípulos fazerem discípulos e isso propagar. E isso seguindo de forma que a igreja nasceu assim. Então a igreja nasceu desse modelo. A igreja de Cristo nasceu do modelo de discipulado, de andar junto, ensinar com a vida e propagar o evangelho e as boas novas. E se a igreja do Senhor nasceu assim, o discipulado daqui para frente, quando a gente está falando seguindo o modelo do mestre. O discipulado cristão, então, é esse relacionamento, muito mais do que simplesmente a mentoria, mas é um relacionamento decidido, onde você escolhe andar junto com e você vai ensinar a lidar com as situações da vida. E aí um discípulo de Cristo andando com outros discípulos de Cristo estão juntos olhando para Cristo. E juntos aprendendo a lidar com as situações para reproduzir o caráter de Cristo. Então, diferente do discipulado tradicional que existia já antes, que era um mentor ensinando os outros e o espelho era o mentor, o alvo era o mentor, o discipulado cristão é um relacionamento intencional, onde você vai andar com pessoas para poder ensinar a refletir o caráter de Cristo, apontando para o seu mestre, mas não os discípulos olhando para você. Mas quando eles estão olhando para você, e olha para mim, como Paulo falou, como eu estou procurando espelhar. Eu falho, o pior dos pecadores, como Paulo se colocava, estou apontando para o mestre. Olha como eu acerto e como eu erro, como eu luto, como eu tento, como eu coloco, como eu preparo, quais estratégias eu uso. Então, o discipulador não é um modelo a ser seguido, mas é um modelo para que o discípulo, ou discipulando, como a gente gosta de falar aqui, olhe em como lidar com para espelhar o mestre. A referência é sempre o mestre. Então, o discipulado cristão é esse relacionamento, como eu falei, a palavra que eu usei, intencional, onde você escolhe. Não é só os relacionamentos casuais, não é só com quem eu encontro na igreja, eu encontro durante a semana e eu convivo de alguma maneira. Mas é decididamente escolher pessoas para poder andar junto durante um tempo, para juntos, um ao outro ajudando, juntos adquirirmos a maturidade cristã, para que depois possamos reproduzir isso e fazer discípulos. Certo? Então, o ID não é só indo. O id é uma ordem, não é opção. E, gente, se não é uma opção,
E se você ainda não está fazendo isso, se você não está olhando para alguém, nem que seja seus filhos, para você estar trabalhando na vida deles e intencionalmente estar usando as experiências para ensinar, você não está obedecendo. Uma ordem do mestre. É uma ordem. A gente viu um pouco também, no último domingo, sobre o ser cristão e o ser discípulo. É possível ser cristão sem ser discípulo. É possível ser um crente de banco de igreja, como a gente costuma falar. Todas as igrejas estão repletas desses. Que chegam, assistem ao culto, cumprem aquilo como um rito, terminam e vão embora. Não tem relacionamento, não tem envolvimento ministerial, não tem aplicação na vida, não tem nada. É um rito de final de semana, de domingo. Esse pode ser cristão, ele pode ser salvo, ele pode estar aqui, está salvo, vai para a eternidade com Cristo, mas ele não está pagando o preço. O ser cristão dá para poder ser acomodado. O ser discípulo, não. O ser discípulo requer gasto de energia. E gasto de energia, como a gente falou na semana passada sobre caráter, que eu falei sobre os nossos genes que geram tendências, e essas tendências são horríveis. Se você não muda caráter, você não muda tendências sem gasto de energia. Se você nasceu com uma tendência pecaminosa, ela está lá e vai ficar lá e você vai morrer com ela. Ela está lá nos seus genes gritando, mas na sua interação com o ambiente, com as pessoas, com o que você lê, com o que você escuta, com gasto de energia, você pode moldar a sua mente. E aí vem uma frase aqui, que na semana passada, alguém, não me lembro quem, abriu parênteses. Se não me engano foi a Adri. E o Espírito Santo? Eu estou de propósito não chamando aqui o Espírito Santo. Eu estou de propósito não dando ênfase nisso. Nós sempre lidamos com isso assim. Eu não consigo, mas o Espírito Santo de Deus está aqui comigo para poder me ajudar a... Sim, mas eu estou querendo enfatizar agora o gasto de energia, o esforço. O Espírito Santo de Deus está conosco para nos ajudar. Quando a gente olha para uma lista como essa, que a gente passou por ela na semana passada, sobre o padrão de um discípulo, de um verdadeiro discípulo, a gente olha e fala, não dá. E quando a gente fala não dá, nós temos o Espírito de Deus junto conosco nos ajudar a chegar lá. Mas muitas vezes essa desculpa cristã para nós mesmos de que o Espírito de Deus vai me ajudar, me faz acomodar e não gastar energia. E moldar caráter precisa de gasto de energia, de treino, de esforço, de decisões, de cerca todos os dias, mudando, de estratégia. Gasto de energia. Então, por isso que eu não estou falando tanto do Espírito Santo, porque nós precisamos de gastar energia. Há décadas atrás, quando eu estava decidindo ainda para que lado ia a minha vida profissional, eu vim aqui na igreja conversar com a Rose Fonseca, porque eu estava em crise entre o equilíbrio entre a fé e o esforço. Ela me deu um livrinho para ler que chamava O Equilíbrio entre a Fé e o Esforço. E foi um livro eu li em poucas horas, rapidinho, foi muito impactante para mim, mostrando justamente o 100% fé e o 100% esforço. Eu tenho que estar me esforçando, eu tenho que estar gastando energia, mas não confiando nas minhas próprias forças. Eu gasto energia e deixo Deus usar. Para moldar um caráter. Principalmente para moldar um caráter. Quando as nossas tendências jogam contra, a gente precisa de esforço. E nesse esforço, nessa busca pelo caráter cristão, pela maturidade, olhando para as palavras que norteiam o ministério discipular, que é o ministério de discipulado aqui da igreja, que é conhecer, viver, conviver e multiplicar, essas palavrinhas, elas servem para a gente de balizas para o que a gente vai fazer e como a gente trabalha no ministério, porque elas trazem justamente esse raciocínio. Onde eu tenho gasto de esforço e como que as coisas vão acontecer aqui. Para alcançar a maturidade, gente, para se chegar à maturidade, precisa estudar as Escrituras, tem que estudar. O conhecer, ele é importante. A gente viu semana passada o que não é discipulado, que não é estudo bíblico só, mas tem estudo bíblico. Não é oração só, mas tem oração. Não é só compartilhar, mas tem. Não é só o lazer, o encontro junto, mas tem. Tem todos os elementos juntos e o conhecer, o estudar as Escrituras é fundamental. Porque é conhecendo que a gente vai olhando para a palavra que a gente vai ter uma luz iluminando os nossos caminhos para saber onde eu estou pisando e para onde eu tenho que ir. Então o conhecer ele é extremamente importante numa relação de discipulado, e como eu falei semana passada, a gente tem várias relações de discipulado possíveis. Uma das principais é com os filhos, mas a gente vai falar de várias configurações hoje aqui.
o conhecer, ele é fundamental. Então, se é um filho, desde bebezinho, ele não está lendo as escrituras, mas você está ensinando, em todas as oportunidades, falando na linguagem dele e aprofundando cada vez mais e melhor. Enquanto o vocabulário dele vai crescendo, vai desenvolvendo, você está trazendo cada vez mais conhecimento das escrituras. Estudar a Bíblia é fundamental. E esse conhecimento, em algum momento, ele tem que virar vida. Não dá para conhecer só por conhecer. Décadas atrás também, eu tirei onda no início chamando o Fábio de senhor, e eu só estou falando de décadas para mim mesmo, né? Mas décadas atrás eu fiz hebraico na Unicamp, e na minha turma de hebraico, foram acho que 2 anos ou 3 anos que eu fiz, não me lembro. Na minha turma de hebraico tinha um aluno que ele estudava num seminário específico aqui de Campinas, fazia teologia no seminário, mas a maneira como ele se apresentou no primeiro dia de aula, todo mundo se apresentando e por que estava ali, a maioria que estava ali fazendo hebraico na Unicamp era crente, né? Por isso que queria fazer hebraico. A professora era judia, a moradora, a professora, e ela pedindo, por que vocês estão aqui? É todo mundo só porque quer ler a Bíblia? A ideia era essa. E ele se apresentou como estudante de teologia do seminário tal, muito conhecido em Campinas, mas se apresentou como ateu. Eu estou no seminário tal, evangélico, referência desse seminário, mas eu estou lá porque eu quero conhecer profundamente a Bíblia, mas eu não acredito em nada. É só história para mim. Gente, o conhecer as Escrituras só por conhecimento é possível. Eu ficava vendo os comentários dele, ele entendia mesmo. Ele citava a Bíblia, mas ele não acreditava em nada. O conhecimento das Escrituras só pelo conhecimento é possível, mas ela tem que O conhecimento tem que moldar o nosso caráter, tem que refletir na nossa vida. Então, a partir do conhecimento, moldando o caráter e usando esse conhecimento para moldar o caráter, vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. E aí nós podemos aplicar e devemos aplicar. Sair do conhecimento e só do estudo para poder levar para a vida. Moldar o caráter é o quê? Mudar o padrão de pensamento, palavras, ações. E a gente viver como Cristo espera que vivamos. Como o modelo que ele apresentou para a gente. E nada melhor do que relacionamentos para poder testar as coisas. É convivendo que a gente consegue pegar o conhecimento e aplicar. E é convivendo num grupo onde pessoas estão com o mesmo objetivo de crescer ali no conhecimento e rumo à maturidade cristã, é convivendo que a gente vai poder abrir o coração e nos deixar sermos conhecidos e conhecermos os outros, nos deixar ser edificados e edificarmos os outros um ao outro, ajudando e juntos estamos caminhando rumo à maturidade. Então temos que conhecer as Escrituras, temos que aplicar isso na vida. Temos que conviver, não dá para poder fechar isso e ficar olhando para o próprio umbigo. E falando sobre fechar, também não dá para poder ficar numa panelinha. É gostoso num grupinho de amigos mais próximos. O meu filho mais velho, quando ele saiu do, acho que infantil, maternal para o infantil, mudou de escola. Quando mudou de escola, ele se enclausurou, mas assim, tinha muita dificuldade de interação. Aí a gente foi trabalhando com ele, a Adri principalmente trabalhando e desafiando crie novas amizades, crie novos relacionamentos, abra portas, vai. E aquilo foi vencendo até que hoje, quando ele vai para o Palavra da Vida, que todo ano ele gosta de ir para acampamento, ele faz questão de não combinar com ninguém, de ficar no quarto, porque ele quer conhecer gente nova. Dá para poder mudar uma tendência, gente. Era extremamente tímido, mas passou a aprender a conhecer gente e se envolver com mais gente. Ficar fechado é muito confortável. Quando a gente está no grupinho confortável, agradável, que a gente já conhece todo mundo, já sabe lidar, é bom. Mas não é esse o objetivo. Para multiplicar, se eu tenho um grupo onde eu estudo a palavra, eu tenho uma ajuda mútua para poder aplicar isso tudo na vida,
e no convívio a gente consegue progredir rumo à maturidade, eu não estou caminhando para lá se eu estou com o pensamento de fechar. Porque nós temos que multiplicar. O plano do mestre não é ficar um grupinho. O plano do mestre é multiplicar. E aí, essa trajetória toda de conhecer, aplicar, conviver, testar, retroalimentar e multiplicar, é para quê? Para que todos nós, discípulos de Cristo, sejamos irrepreensíveis. Que todos nós tenhamos a nossa vida como um louvor para a glória de Deus. Que a nossa vida seja o louvor. E aí, quando a gente olha para aquela listona que a gente viu semana passada, para toda aquela abordagem, aquele padrão altíssimo que a gente viu ali, a gente olha e fala, não dá. E quando a gente olha e fala, não dá, a gente volta novamente para a palavra e entende que o que Deus está construindo, todos aqueles textos que a gente leu semana passada, foram muitos textos bíblicos, né? Em todos aqueles textos, a gente vai entendendo que, na verdade, Ele não está esperando de nós um estalo e pronto, virou o discípulo. Mas sim que a gente vá, à medida que a gente vai conhecendo, estudando e aplicando, estudando e aplicando, estudando e aplicando, a gente vá refletindo cada vez mais a sua glória, que a gente vá refletindo cada vez mais o caráter de Cristo. Então, que possamos estar sendo transformados de glória em glória, ou de glória cada vez maior, aos poucos, e vamos progredindo. Uma outra coisa que eu já falo muito nos meus discipulados é o seguinte: hoje você tem um retrato. Existe um material que o Ministério oferece, depois eu vou falar a segunda parte sobre ele, mas um material que a gente oferece para os grupos de discipulado como sugestão, que é o mapa de vida, onde em um determinado momento, depois de alguns exercícios para poder ganhar intimidade, todo mundo faz uma autoavaliação para olhar para aquela lista, que a gente passou por ela na semana passada, e aí ali a gente faz um mapa de como a gente está naquele momento e quais as necessidades do grupo naquele momento. Mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: isso é um retrato seu hoje, daqui 5 anos é outro. As nossas necessidades, elas mudam. E a transformação rumo ao caráter de Cristo, de glória em glória, ou glória cada vez maior, vai mudando. Então hoje eu posso ter uma lista de coisas para eu poder trabalhar numa fase da minha vida, e pecados de estimação, ou áreas que eu tenho dificuldade, e à medida que a minha vida vai mudando, isso vai mudando também, e as lutas vão sendo outras. Existem aquelas que a gente chama de estimação, que elas vão ficar a vida inteira com a gente. Como eu citei semana passada, um iracundo genético vai ser explosivo a vida toda, só que ele pode não explodir mais, dependendo das cercas e do treinamento dele. Um melancólico genético vai ter que lutar contra a depressão, a tendência à depressão a vida inteira, mas pode nunca ter uma situação de entrar em depressão, por mais que ele tenha tendência a. Mas isso é algo trabalhável. Então, aqueles pecados de estimação ou tendências que nós nascemos com elas vão seguindo a vida. Mas existe um monte de outras que elas não são enraizadas na gente, que elas são um retrato da nossa fase de vida, do momento atual. Isso vai mudando e a gente vai trabalhando. Então, em todas as fases, precisamos estar trabalhando em função de sermos discípulos. Em todas as fases da nossa vida, nós temos falhas que nós temos que estar batalhando contra elas, e são difíceis. Nunca dá para olhar para alguém e falar assim: nossa, como que tem dificuldade com isso? Porque a minha é agora assim, e vai ter um outro momento que não vai ser. E naquele momento eu posso estar compartilhando com o outro e auxiliando o outro, e em outras situações o outro está auxiliando comigo, ou num outro momento as coisas terem invertido. Bom, então o verdadeiro discípulo de Cristo, gente, é aquele que segue o Mestre nessa jornada de transformação de glória em glória. E é aquele que segue o Mestre e obedece e trabalha em função disso. É aquele que ama e coloca as prioridades na ordem certa. Isso aqui a gente falou na semana passada também. E essas prioridades na ordem certa, todo dia a gente tira e a gente volta lá e ajusta outra vez. E é todo dia a gente vai ajustando as prioridades, renunciando os privilégios, os prazeres, as coisas que nos atraem mais. Estou falando muito dos meus filhos hoje. Outra coisa que eu falo muito com eles é: o videogame sempre vai atrair mais. Com mais novo agora. O videogame sempre vai gritar mais para você do que qualquer outra coisa. Ah, gosto muito de ler, mas entre ler e o videogame é lógico que é o videogame. Tem coisas que atraem mais a gente. E renunciar significa deixar de lado aquilo que atrai mais e colocar o que é prioridade na frente.
O lazer vai atrair mais a gente. O descansar vai atrair mais a gente. O marasmo, o desligar o cérebro, ou o que for. Mas o que é prioridade naquele momento e quais são as minhas prioridades? Um verdadeiro discípulo renuncia àquilo que ele tem mais vontade, então isso gasta energia, para poder seguir o mestre. E permanece na hora que as coisas dão errado. Porque quando as coisas começam a ficar ruins, a gente naturalmente tende a pensar que eu tenho direito a. Eu estou fazendo tudo certinho e está dando errado, eu tenho o direito de descansar, eu tenho o direito de evoluir, eu tenho o direito de melhorar, eu tenho o direito de passear, eu tenho o direito de não fazer ou de não ir, eu tenho o direito de dizer não, eu tenho o direito de, e esse direito de, que o nosso tempo trabalha tanto e joga tanto para a gente que você tem direito a o tempo todo, isso nos faz desistir facilmente das coisas. Então eu posso estar lutando e rumando em direção à maturidade cristã, procurando espelhar o caráter de Cristo, mas as coisas ficaram ruins, então chuta o balde. O chutar o balde é não permanecer, é desistir. E multiplica. O verdadeiro discípulo multiplica. Obedece. Não fica fechado só em você. Minha fase de vida não me permite. Acorda mais cedo. A minha fase de vida não me deixa marcar um horário. Uma das grandes desculpas para a formação de grupos de discipulado masculino é que os homens falam, não tenho tempo de. O que você faz no domingo às 6 da manhã? Pior que tem um que eu conheço que faz isso, levanta para assistir. Gente, não importa a fase da vida. As prioridades vêm e você tem que trabalhar. Aqui, um verdadeiro discípulo reflete Cristo. E não importa em qual momento da vida está. Só que nessa busca para sermos verdadeiros discípulos, na hora que a gente olha para o padrão, é lógico que não tem como não desanimar. Porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente desanima. Um jovem há pouco tempo falou exatamente essa frase para mim. Poucos dias atrás, falou essa frase para mim. Cansei. Cansei de brigar comigo mesmo. Não adianta. E aí a gente volta para o texto de Lucas e lembra que sim, eu tenho que negar a minha natureza. Eu tenho que lutar contra mim mesmo. Mas eu não tenho que olhar para essa luta como algo de uma vez só. Oi? Não, o Elp. Sempre em oração, sim. Não vem. Uhum. Sim. E aí entra o Espírito Santo que eu deixei, não citei, que eu deixei sem citar aqui porque eu estou querendo enfatizar o esforço, mas entra o Espírito Santo para poder junto conosco fazer essa luta. Não vem. De nós mesmos não vai. Gente, o texto de Lucas traz uma palavra que ela traz alívio para esse desânimo, que é o diariamente. Cada dia é a luta do dia. A cada dia eu tenho que ajustar as prioridades. A cada dia eu tenho que tomar minha cruz e seguir. O pecado vai bater na porta todo dia. A luta é diária. As minhas tendências mudam, mas sempre apontando para o mal. Então, todo dia eu tenho que lutar e decidir. O fracasso de hoje tem que me gerar para mim experiência, estratégia, decisões para poder moldar as cercas, para poder mudar meu dia, para poder lutar de novo no próximo. E aí, mais uma vez voltando no que eu falei domingo passado, a guerra. Eu só tenho que olhar para o pecado, para minha guerra contra o pecado, no final. O que eu olho todo dia é a minha batalha contra o pecado. A batalha diária, a guerra é lá no fim. A guerra vai ser vencida, mas nas batalhas eu vou perder um monte. Oi. Se o irmão permite fazer um comentário. Pode falar.
Eu, olhando tudo isso que o irmão está falando, eu sempre me questionei por que a gente naturalmente tem a tendência de querer o errado, né? Por que não acorda de manhã com a vontade de ler a Bíblia, de buscar Deus e... Não, a gente quer sempre o pecado, Por que Deus... Eu entendo a natureza pecaminosa do homem, mas por que Deus permitiu que fosse dessa forma? E não 50-50, não metade-metade, né? As forças fossem iguais, ao ponto de eu poder decidir se eu como o prato A ou o prato B. E a conclusão que eu cheguei de tudo isso, e bate muito com o que o irmão está falando, é que Deus permitiu essa luta de negar-se a si mesmo todos os dias como uma forma de moldar o nosso caráter. Porque, como o mesmo irmão disse, quando nós saímos da nossa zona de conforto, é o que nós nos desenvolvemos como cristãos. Então, essa luta constante de negar-se a si mesmo é parte do nosso processo de santificação e ter um caráter mais parecido com Cristo. Nada melhor para nosso amadurecimento do que um tapa na cara, né? Último comentário. Esse sofrimento de negar a si mesmo, esse processo dolorido que a gente tem diário, ele é necessário para que o nosso caráter seja moldado parecido com Cristo. Sim. Por isso que eu falei, nada melhor do que um tapa na cara. Ou seja, se eu luto uma batalha do dia e eu perco, eu vejo o quanto eu não presto. Porque senão eu vou me achar. E o Espírito Santo nos ajuda em todos, senão a gente fica animado, né? E nada melhor do que um grupo de companheiros de luta. Tem um livro do Stu Weber que chama Companheiros de Lutas, falando sobre discipulado masculino. Porque é complicado, hein? Colocar homem para poder parar toda semana para gastar um tempo num discipulado. Homem é complicado. Mas nada melhor do que companheiros de luta para poder lutar essa batalha do dia. Essa batalha diária. E, gente, como que funciona, então, o discipulado na fonte? Ferramentas e estratégia, a gente vai tratar um pouquinho disso. Mas eu quero dar um intervalo agora, porque agora é o meu momento. Falta 2 minutos para o sinal, eu acho. Então, nós vamos pausar aqui agora. Daqui a pouco a gente continua. Tá bom? Gente, como então funciona o discipulado na Igreja Fonte? Oi? Melhor? Ele fica caindo aqui. Como funciona o discipulado na Igreja Fonte? A gente tratou sobre discipulado. E enquanto eu estou falando de discipulado, eu estou colocando vários exemplos e situações diferentes, inclusive dos filhos, de amigos e tal. Algo mais informal. Mas dentro da igreja, a gente tem um ministério que cuida de discipulado, que procura estimular, incentivar, apoiar o trabalho de discipulado aqui. Então, existe algo institucional, existe algo que é formal aqui, onde a gente trabalha, mas não tem uma receita. O ministério de discipulado, que chama discipular, o ministério que cuida dos discipulados na igreja, ele está estruturado, e é isso que eu vou explicar aqui como que as coisas funcionam, mas não tem uma receita, não é algo quadradinho, fechado, com currículo que você tem que cumprir ABCD. Já existiram alguns momentos nos nossos planejamentos ao longo dos anos que tiveram pessoas defendendo, vamos fazer um currículo, vamos fazer um currículo? Não. Não é essa visão que a gente implantou aqui que a gente tem trabalhado. Não é essa visão que foi o Fábio mesmo que trouxe isso do Palavra da Vida para cá, que é essa ideia do andar junto e de flexibilidade. A gente vai tratar um pouquinho disso daqui. Mas a gente tem um manual do ministério, onde a gente procura passar a visão e como é que as coisas funcionam aqui. Mas cada grupo de discipulado tem sua cara. Cada grupo tem o seu jeito, tem as suas características, tem o seu momento de vida. Tem algumas pessoas que estão se sentindo... Essas fotos são bem antigas. Então tem gente aqui se sentindo, nossa. Mas cada grupo tem o seu jeito de ser, as suas características e as adaptações necessárias para funcionar. Não tem receita. Você tem as suas peculiaridades e os seus momentos. Além disso, gente, a flexibilidade ela é totalmente necessária, ela é muito forte. Não dá para poder ser, vamos voltar para o estudo, vamos voltar para o estudo, vamos fazer isso, não é assim.
A ideia do discipulado é, como a gente já conversou, nós vamos andar juntos e aprender com a vida. E se a vida trouxe um elemento para o discipulado, para a reunião no dia, e aquele elemento é importante para o crescimento espiritual de alguém, aquele elemento vai ser mais importante do que o tema que eu estava preparado para falar naquele dia. E no próximo domingo a gente fala, na próxima semana a gente fala, volta para aquele tema. Tem um grupo, meu grupo atual de discipulado, a gente está encerrando, mas nós estamos encerrando desde agosto do ano passado. Porque a gente está com a última listinha dos últimos 7 itens para tratar. E os últimos 7 itens para tratar está desde agosto e acho que a gente acaba em março. Entende? Encerra o grupo em março. Mas por quê? Porque quando chega um elemento novo, quando chega algum assunto, alguma situação que está acontecendo e que alguém está vivendo, dali, aquilo ali é a vida. E aquilo ali é o que a gente vai mudar o foco e vamos tratar sobre aquela situação que alguém está enfrentando. Então, flexibilizar é fundamental, porque nós queremos ensinar com a vida. Só estuda a escola bíblica. Além disso, por mais que a gente defenda, como ministério, um discipulado, o mínimo de formalidade, ou seja, o formal é marcar, é ser constante, e tem um planejamento para o que vai acontecer, mas que seja livre, também tem alguns elementos que são importantes e que a gente defende que precisam estar presentes em todo o discipulado. Por mais que a gente tenha flexibilidade, a gente vai mudar o foco do assunto a ser tratado, mas no encontro de discipulado, de grupos de discipulado, a gente precisa do tempo de compartilhar. É no compartilhar que a vida vai chegar. É no compartilhar que eu decidi conversar sobre língua, mas eu vou ter que tratar sobre depressão. É no compartilhar que a gente vai escancarar o coração, depois de já ter trabalhado um ambiente de confiança, que alguém vai poder escancarar o coração e mostrar como ele realmente está e o que está acontecendo na vida dele, como ele está vivendo, para que o crescimento espiritual possa acontecer. Para que o conhecimento traga elementos para que aquela pessoa e os outros que estão ouvindo e compartilhando ali possam aplicar na vida. E o conhecer possa viver, possa passar para o viver. Então, é no compartilhar que a gente consegue arrancar, como o Bruno comentou ali, homem é difícil de ser discipulado, homem é difícil falar, mas é no compartilhar e no hábito de compartilhar que gente que não fala começa a falar. Teve um grupo de discipulado que eu tive há muitos anos atrás, que era travado, mas era travado. E ninguém falava. Era respondendo as perguntas, mas era com 2 palavras na frase. Mas depois de alguns meses juntos, a gente tinha que... Vamos voltar para a gente conseguir terminar? É no compartilhar que a gente aprende a falar. O aconselhamento... ele tem que estar, é um dos elementos essenciais do discipulado. Tem que estar lá. O discipulado não é grupo de aconselhamento. Sentar para poder ter um conselheiro só tratando dos problemas da vida. Ele tem também isso. Mas o aconselhamento é extremamente importante. E não é o discipulador aconselhando. Muitas vezes dentro do grupo o aconselhamento acontece com todos. É alguém trazendo alguns elementos que o outro nunca tinha ouvido falar. Há pouco tempo, no meu grupo mesmo, o Matheus Dinote, nossa, eu sempre troco eu chamo só de Dinote, aí eu troco o Matheus. O Matheus Dinote, o da Laura. Já virou, Matheus da Laura. Tá? O Matheus Dinote trouxe uma frase que eu peguei o celular na hora e estou anotando, vou usar. Aí depois no discipulado seguinte já usei a frase. Falei, não, estou treinando, eu vou usar, gostei. Essa daqui agora entrou no meu repertório. Gente... o aconselhamento é mútuo. Num grupo de discipulado onde são discípulos de Cristo, rumo à maturidade cristã, um está trazendo elementos da sua vida que servem para poder ajudar o outro a criar as estratégias para lidar com a sua vida. Outro elemento essencial é o convívio. Tem grupos que o foco é só convívio. Grupo de pré-adolescentes, se o discipulador não puxar, vai ser só o convívio. Vai ser só jogar junto, vai ser só brincar, vai ser só o Aue, só Minecraft.
O convívio é extremamente importante. É no convívio que se ganha liberdade, se ganha intimidade e que você consegue, no informal, tratar de elementos fundamentais para o caráter cristão. O convívio ele é importante. Ele é um elemento essencial. Tem mais gente que está se vendo aqui, né? E o estudo? Não é aula de escola bíblica. Não é estudo de 1 hora de duração. Eu falo muito. Aí quando eu começo a falar, eu já fico olhando para o relógio para poder ver, pra eu dosar, porque senão vira estudo. O estudo ele é um pretexto. Ele é um elemento essencial, mas ele é o motivo para começar a conversa. E a conversa começa no tema A e vai parar no Z, mas a conversa começou, foi planejado, foi estruturado. O estudo ele é importante. É dali que vem o conhecer. Só que com muito mais aplicação. Numa escola bíblica vai ser com muito mais profundidade. Ali vai ser com aplicação para a realidade de todo mundo naquele momento. A oração é um elemento essencial. Orar uns pelos outros, isso é importante, e não é só no grupo, não é só no momento. Gente, o WhatsApp é uma maravilha. Todo mundo cansa de grupos de WhatsApp, mas o discipulado num grupo de WhatsApp, você não pausa, você não para. A vida continua ao longo da semana e como está meu dia, como foi meu dia, o que está acontecendo, o pedido de domingo, o que aconteceu, como que foi isso, orar junto. Você continua o caminhando, o indo, fazendo discípulos no WhatsApp enquanto estão conversando. Tem algumas pessoas que escrevem já com a expectativa que você responda na hora. Aí eu já deixo todo mundo claro o seguinte, eu vou responder. Em algum momento eu vou responder. Tá lá, mas não vai ser na hora. Mas a gente consegue seguir. Nem que seja às 11h30 da noite, está aí na resposta da pergunta que foi às 8 da manhã. Mas vai. A gente continua caminhando juntos e orando uns pelos outros. Ao longo da semana, a gente orando pelo grupo, sustentando o grupo em oração. E as características dos grupos? Eu falei que tem grupos com perfis diferentes e características diferentes. Gente, os assuntos também são diferentes. Cada grupo é um. Cada grupo é único. A combinação gera uma equalização única. Eu falei na semana passada que a combinação dos nossos genes gera uma personalidade, os genes mais a interação com o ambiente, com o mundo, gera uma personalidade que é única. E você imagina com um monte de únicos juntos, isso aqui interage e forma uma cara do grupo. E essa cara do grupo varia pra caramba. E os assuntos variam muito. Se a gente discipula nossos filhos, a gente tem assuntos prioritários que mais surgem ali que a gente vai trabalhar. Mas a vida em casa, no dia a dia, discipulando os filhos, ela é extremamente importante, aproveitando as situações para poder ir mostrando. Olha isso, olha que interessante, olha o que eu li, leia isso, traga o que você leu e a gente andando junto, dirigindo, quando estamos fazendo o papel de pai e mãe Uber, andando e conversando, mas a gente vai tratar com eles de máscaras, sobre exigência, sobre obediência, sobre a vida, sobre como viver e viver sem máscaras ou não ficar criando fachadas ou coisas assim. A gente está tratando de crianças, pré-adolescentes, estão crescendo ali. Os filhos, principalmente na infância, motivos de distanciamento de Deus, a gente apresentar o que a gente precisa, como a gente precisa, a nossa vida devocional, para que a gente não se distancie do Senhor. Os filhos podem ser grandes seguidores, se a gente fizer um trabalho de discipulado com os filhos ali, na dependência do Espírito Santo. Agora entenda que eu estou chamando ele aqui. Os filhos podem olhar para nós como exemplos, mas eles têm que olhar para nós como exemplos de discípulos do mestre. Porque se a gente com os filhos ficar colocando como infalíveis, olha para mim, me imite, não apresentar para eles que somos tão pecadores como eles, quando vier a decepção, e ela vem, a decepção pode ser destrutiva. Nós temos que lembrar sempre sejam meus imitadores, sim, mas como eu sou de Cristo, porque eu sou um traste como você. Essa transparência para os filhos ela é importante. E aí, quando entram os grupos de discipulado mais formais de pré-adolescentes, aí o assunto vai ser escola, vai ser estudo, e o quanto que é chato, o quanto que é ruim, o tanto que o professor atrapalha. Tem muito menos compartilhamento no discipulado de pré-adolescente. Se não me engano, não foi o Pedro.
Teve um discipulador de pré-AS que falou, eu ia falar que era o Pedro, mas não foi, que falou há pouco tempo comigo o seguinte: não consigo arrancar nada deles, é só brincar. É pré-adolescente, mas vão construindo juntos, enquanto brincam juntos. Tem muito menos compartilhamento e acaba tendo mais estudo. Mas você vai desenvolvendo o relacionamento e amizade ao longo do convívio, e aí você vai... O discipulador está mais como um professor no início, e depois ele vai ficando amigo, próximo, certo? São grandes oportunidades, quando a gente discipula pré-adolescentes, de trabalhar a vida com Deus. Trabalhar hábitos. Hábitos de estudo, de devocional, de dedicação à palavra. Isso com pré-adolescentes dá para trabalhar muito. São grandes oportunidades. E aí vem os adolescentes. Eu gosto de discipular adolescente. Eu já discipulei velho, já discipulei jovem e adolescente. Eu gosto de discipular adolescente. Para mim é a fase mais instigante para poder trabalhar. E aí, discipulando adolescentes, as transformações estão acontecendo na vida deles e no momento que eles estão vivendo, as conquistas que estão vindo, as derrotas e como lidar com as derrotas e frustrações. O vestibular, que é uma crise e vai ficando cada vez mais maior essa crise a cada ano que passa, e aí os problemas relacionados a isso, e as exigências dos pais, e as expectativas dos pais, a expectativa do próprio adolescente. É muita coisa para trabalhar. Namoro, é óbvio que esse é um assunto super trabalhado. Os desafios da adolescência são gigantes e angustiantes, mas as oportunidades são muito boas. Sexo, internet, conflitos, crises de fé. É nessa fase que normalmente as crises vêm e que muitos se afastam. Aqui na igreja, a gente, a cada 3 anos mais ou menos, na classe na Escola Bíblica dos Adolescentes, a gente procura trabalhar o assunto ciência e fé. Por quê? Porque é reincidente. Quando vai chegando perto dos 3 anos aí que a gente deu esse curso, já começam alguns a procurar marcar, vamos conversar, ou os pais procuram, meu filho está precisando conversar sobre isso. A crise vai chegando, porque os adolescentes novos, os pré-adolescentes vão subindo para a adolescência e a crise chega. Normalmente as crises de fé, elas acontecem por aqui, no final da adolescência. Bullying, perseguições, escolhas profissionais, conflitos com os pais e por aí vai. Quando a gente fala de discipulado de jovens, aí a gente tem diferentes tipos de jovens e diferentes idades dos jovens. Mas discipulados de jovens, a gente vai estar tratando já das pessoas na faculdade. E aí, dependendo do curso que está fazendo, as pressões são diferentes para poder te empurrar para lados diferentes. E aí, essas pressões e o convívio ali na faculdade, isso vai ser trabalhado no discipulado com jovens. Sobre libertinagem, porque eles ganharam a liberdade, mas não sabem como lidar com ela. Sobre as amizades, sobre influências, sobre testemunho. De novo, as crises de fé, mas, pelo menos na minha visão, com menos intensidade do que na adolescência. Pressões de grupo, ser igual ou ser diferente, porque o jovem ele ainda está trazendo da adolescência aquela necessidade de se sentir parte, e quando ele não se sente parte, ele acaba cedendo aos princípios para poder se sentir aceito, para estar junto. Sobre namoro, noivado, escolhas, casamento, conflitos familiares, a competição, principalmente relacionada ao trabalho, sexo, dinheiro, dependência, vida devocional. E aí, os jovens adultos solteiros, ou seja, os jovens há mais tempo, aí a gente vai ter assuntos que são comuns da vida adulta, só que nós estamos falando com pessoas que ainda são novas e ainda não se casaram ou não vão se casar. A vida adulta como solteiro, emprego, finanças, amizades, trabalho, prioridades, honestidade, fidelidade a Deus, tempo, porque aí quando chega na vida adulta o problema é tempo e a palavra tempo vai estar sempre no vocabulário. Solidão. E aí a gente vem para os grupos masculinos e grupos femininos, os grupos adultos. Grupos de discipulado adultos, eles têm perfis diferentes e aí a gente já abre um leque de novo. Nas mulheres e nos homens a gente tenta, pelo menos, laçar um nicho. Quando a gente olha para grupos masculinos, a gente vai ter ali assuntos mais trabalhados. Vida conjugal, emprego, finanças, filhos, trabalho, prioridades, honestidade, fidelidade a Deus, tempo de novo, prioridade no tempo. É a mesma listinha dos jovens profissionais, jovens adultos, jovens um pouco mais velhos. A gente só acrescenta aqui a vida familiar.
E aí, os grupos que eu falei que são difíceis. Grupos masculinos, adultos. Gente, na equipe de discipulado, daqui a pouco eu vou apresentar a equipe, na equipe de coordenação do discipulado, as mulheres batalham para conseguir discipuladoras. O desafio é conseguir discipuladoras para tanta mulher que quer discipulada, que quer ser discipulada. E os homens da equipe batalham para conseguir discipulandos para tanto discipulador que tem disponível. A gente tem uma lista de discipuladores em potencial e a gente não tem homens que querem ser discipulados. A gente tem que ficar estimulando para trazer e montar os grupos. O desafio para grupos masculinos, adultos, é arrancar um compartilhamento. Quando a gente consegue colocar o grupo? Tem grupos que vêm porque a mulher mandou. A esposa trouxe, ele vai ser discipulado, ele vai fazer discipulado. Pronto. É o marido obediente, tá lá. Mas se arranca compartilhamento, é um trabalho. É o marido sabe. É um trabalho, depende de muito trabalho de compartilhar e do discipulador começar por ele. Uma coisa que conversei com o Eusébio alguns meses atrás, é o discipulador começar por ele, se expondo e mostrando quem ele é. E o Eusébio fez e contou a experiência dele num grupo que foi bem gratificante para ele isso. Eu sou esse aqui. E depois que o discipulador está se colocando, aí o resto do grupo masculino fechado e travado começa a falar. Começa pelo discipulador, é o trabalho do discipulador. Então tem que ter muita sabedoria e um convívio e muita exposição para conseguir arrancar um pouquinho ou mais do que 2 palavras na frase. Homens são fechados. Mas quando abre, os encontros são impactantes. E muito impactantes. O que mais vai ser trabalhado é a vida devocional. Por quê? Por causa do tempo. Tempo. Dinheiro, trabalho, mas o tempo está lá. O problema é tempo. E vida conjugal. E os grupos femininos? O desafio, como eu falei, são discipuladoras. Porque montar grupos de discipulado com mulheres, discipulandas tem sempre. A lista é sempre interminável. E aí, os assuntos também. Estudo, compartilhar, oração, cuidado com a murmuração, vida devocional. É um potencial gigante porque vai impactar o crescimento da família toda, vai impactar a vida da familiar. Mas, como eu falei que a gente tem muitas mulheres com interesse de serem discipuladas, então a gente tem perfis diferentes dos grupos femininos. E aí a gente tem solteiras, recém-casadas, sem filho, recém-casadas, com filhos, grupos de mães com filhos pequenos, grupos de mães de adolescentes, grupos de idosas. E aí os assuntos são diferentes, as abordagens são diferentes. Pensando nos grupos de mães, o Ministério Mater faz um trabalho excelente aqui. E nem muitas vezes os grupos de mães, são claramente, se você olhar a descrição e o trabalho que é feito, é um discipulado. Lembra que eu citei várias vezes no domingo passado sobre discipular os filhos, discipular de maneira formal ou informal, muitas vezes nem com o nome de discipulado? Os grupos de mães do Mater são grupos de discipulado. E fazem um trabalho excelente, onde estão compartilhando a vida e que tem assuntos em comum, tem motivos em comum ali, tem lutas em comum, e elas estão juntas caminhando rumo à maturidade cristã. Os grupos de mães são grupos de discipulado. E aí os assuntos estão lá: relacionamentos, emoções, vida devocional, disciplinas espirituais, vida secular, serviço ministerial, vida familiar, vida conjugal, criação de filhos de... Opa, quer? Mas é assim mesmo. Eu errei, mas só que realmente criação de filhos é o principal. Também. As fases da vida dos filhos. Lembra que é filho, o papel da mulher. E olha esse aqui, que legal. Grupos de sogras. A Gineuza teve essa ideia alguns anos atrás, quando ela virou sogra, e começou um trabalho como discipulado mesmo. A descrição, ela me mandou a descrição da proposta dela inicial. É absolutamente discipulado. E começou ali na casa dela, independente, depois entrou para o Ministério de Mulheres, hoje elas são 5 coordenadoras, ela me falou, e hoje já é grupo de sogras e avós, mas os assuntos são comuns. E, gente, todo mundo aposentado, pode viajar junto, se encontram na hora que marcar o café da manhã, não tem hora para acabar, entendeu? É outra vida, e é fantástico. E aí, falando dos aposentados, os grupos de idosos. Grupos de idosos, por exemplo, nós estamos com um na nossa lista, né, Rômulo, para poder tentar colocar em discipulado, e a gente tem dificuldade, porque, assim, o normal de se esperar, o esperado é o discipulador mais velho. Eu não mostrei a foto do Fábio, tão mais velho do grupo que ele começou?
O discipulador normalmente é mais velho, só que quando a gente está falando de grupos de idosos, às vezes a gente não consegue. E aí a gente tem que tentar encaixar e falar, puxa vida, não combina, mas vão andar juntos. E a gente tem que colocar pessoas com idosos. Pronto, passa uma régua e trata todo mundo aqui nesse bolo e vamos colocar juntos para poder crescer juntos ali. E aí os assuntos também são específicos. Vida, saúde, o envelhecer, solidão, as perdas que a gente começa a sofrer, o tempo, a família, o que é que você falou? Artrite, artrose. Nossa, ministério, atividade física, tá aqui, para poder dar uma amenizada na artrite, artrose, coisas assim, certo? E estão livres para poder gastar tempo e viajar juntos. E quem é essa daqui? Gente, algumas situações especiais, discipulando familiares, tem algumas configurações que se não tiver outro jeito faz, mas não são recomendáveis. Não são recomendadas de jeito nenhum. Precisamos de alguns cuidados. Genro com sogra e sogro, esquece. Não vai dar certo. Gente, filhos com os pais, vamos tentar colocar em outro discipulado? Não dá, só em casa. Os pais com os filhos em casa já fazem isso a vida inteira. O filho trazendo o pai, o filho discipular o pai, vai ser complicado. Se der, vamos encaixar de outra maneira. Nora com sogro e sogra, discipulado entre irmãos, acontece. Mas não é o que a gente estimula, para que eles possam tratar das suas vidas, inclusive dos conflitos familiares, separados, longe dos irmãos, longe dos primos. Acontece. E às vezes é bom, né? Acontece. Mas a gente não recomenda. Deixa separado para poder estar dando mais liberdade ali. Esposa com marido, não dá. Já teve situação da esposa trazer o marido. A esposa preencheu a fichinha lá e o marido vai ser discipulado. E depois a esposa veio pedir, eu queria participar também. Não, ela não vai para lá para conferir se ele está fazendo direito. Não vai. Não vai, eu não estou brincando, isso é verdade, gente. E discipulando novos convertidos. Aqui é diferente. A gente tem 2 manuais, que é o Primeiros Passos 1 e o Primeiros Passos 2. Que são baseados em... Um é baseado numa série de mensagens do Fernando, que é esse Primeiros Passos, o primeiro aqui, que é um manual que a gente entrega, que é um material que a gente entrega para o discipulador, que ele pode usar ou não, o discipulador sempre é livre, onde vão tratar de assuntos focando mesmo em novos convertidos, que é o quê? Sobre salvação, sobre identidade com Cristo, uma vida com Cristo, que é bem o que a gente tratou no domingo passado aqui, sobre pecado, sobre tentações, sobre vida devocional, sobre oração, ou seja, as bases realmente de uma vida cristã. Isso é tudo baseado na série de mensagens de vida autêntica do Fernando, esse manual. E o 2, ele é baseado numa classe de escola bíblica de décadas atrás, que foi do Ministério Cuidado do Rebanho. O Ministério Cuidado do Rebanho criou uma classe que repetiu algumas vezes, onde a gente tratava lá, naquela época eu trabalhava no Cuidado do Rebanho, no Ministério Cuidado do Rebanho com o Oswaldo, e a gente tratava o quê? Sobre igreja, sobre santificação, sobre ministério e ira, amargor, inveja, ciúme, cobiça e ganância. Alguns destaques daquela listona que a gente tratou na semana passada. Isso é para novos convertidos, numa linguagem para novos convertidos e trazendo para como é o dia a dia da vida cristã. Sempre obedecendo o ID. Fala, Pedro. Me pede que eu mando pelo WhatsApp, o PDF. Ele não está para baixar no site da igreja, não. Está com o ministério, pode pedir para qualquer um de nós aqui que a gente tem, isso a gente disponibiliza para vocês. Oi? Um negócio regular, por exemplo, a gente poderia indicar novos convertidos para esses grupos? Pode. Existe sim. Pode sim, aí a gente vai pegar um discipulador, formando um grupo de novos convertidos para poder estar trabalhando com eles. Fala, Fábio. O novo convertido pode indicar, mas o interessante é quem trouxe, quem investiu na vida, Que faça. Isso aí. é aquele que já tem algum laço de relacionamento. Sim. Então, isso você já tem a porta escancarada para dar uma continuidade e não pegar alguém do zero. Quando não tem, eventualmente chega, se converte, alguém veio sozinho, a gente encaminha. Mas quando tem essa possibilidade, é o melhor. Normalmente o novo convertido, ele está vindo, ele está ali, ele está com a pessoa que trouxe junto com ele ali, apresentando e trazendo e entrosando com as pessoas. Então, se ele puder pegar esse material e trabalhar com ele, é melhor mesmo. Com a própria pessoa é melhor. E aqui pode ser, por exemplo, individual, né?
no início. E aí depois vai para um discipulado regular aí, com um grupo maior, né? Bom, e como está estruturado o ministério, então? Nós temos 10 minutos, é isso? Tá bom. Como está estruturado o ministério? O Ministério de Discipulado, ou o Ministério Discipular, ele tem um coordenador geral, que é o Fábio, que é o pastor do ministério, e debaixo da coordenação do Fábio, a gente tem equipes de coordenação. Então, nós temos uma equipe de coordenação do Ministério Discipular de adultos, que eu queria pedir para todo mundo ficar em pé, da equipe que está aqui, que são os dessa foto aqui do nosso café da manhã, mas fiquem em pé todos. 4. Cadê? Eu vi a Kênia aí. A Kênia subiu. Então tá. Mas, beleza, gente, pode sentar. Nós é que estamos fazendo esse trabalho de estimular, de montar os grupos, e eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Mas só que essa equipe cuida da criação, de estruturar, de montar os grupos e acompanhar os grupos de adultos. Ou, em algumas situações, dos jovens mais velhos, ou Prossigo, o Soma. Mas dentro dos ministérios, do Ministério Jovem, a gente tem equipes de coordenação dos discipulados de pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens. E aí essas equipes trabalham independente. Se pedem alguma ajuda, o Concom, por exemplo, de vez em quando ele pede alguma coisa. A gente, como equipe aqui, a gente fornece material, já fizemos algumas atividades juntos, mas são equipes independentes. Mas todas respondem para o coordenador geral, que é o Fábio. E como que funciona a montagem de grupo? É um vai e vem, gente, mas é um vai e vem tão grande que até o vídeo que o Elias Velho fez é um vai e vem também. Vamos ouvir. Você sabe como funciona a formação de novos grupos de discipulado na Igreja Fonte? Não? Deixa eu te mostrar algumas etapas. Primeiro, é feita uma pesquisa para o levantamento de pessoas interessadas em serem discipuladas. E então, depois de agrupá-las em função de características comuns, apontamos possíveis discipuladores para esses grupos. A partir das respostas positivas dos discipuladores, convidamos então o grupo todo para ser formado. E com todos os remanejamentos e alterações que ocorrem nessa etapa, inclusive voltas ao início do processo, só quando o grupo todo encontra um horário e frequência nos quais todos estejam disponíveis, conciliando a agenda de todos, é que o grupo é de fato formado. E um representante do Ministério assume o papel de acompanhar periodicamente o grupo para auxiliar em necessidades específicas, dar suporte com materiais necessários e manter o registro de funcionamento e encerramento de cada discipulado. Agora que você sabe como não é nada simples o processo de formação de um grupo de discipulado, mas gratificante e o cumprimento de uma ordem do Mestre, te convidamos a entrar nesse processo para conhecer, viver, conviver, multiplicar. Ministério de Discipulado, Igreja Fonte. A Adri falou que fica tonto, né, olhando esse vídeo assim, girando, mas é assim mesmo, vai e volta. Gente, são tantas vezes que às vezes a pessoa, nossa, eu já pedi há 3 meses, eu já pus meus nomes e não formou o grupo ainda. Porque vai e volta, não deu certo, monta de novo, mas a gente vai trabalhando e vamos trabalhando em função disso. Agora, quando a gente está montando o grupo, que perguntas a gente tem que fazer? Quem vai discipular? Vamos atrás da lista. A gente tem uma lista e vamos atrás dessas pessoas. Dá certo? Qual o perfil do grupo? Como que vai ser? As agendas, que são o maior problema. Quem vai ser discipulado? O perfil do grupo, para a gente ver se casa com o discipulador e a gente tenta conciliar e colocar o mais próximo possível. Quando não dá, a gente coloca junto assim mesmo. Como vão ser formados os grupos e por afinidade, por sexo, faixa etária, geografia, ministério. A gente tenta colocar mais próximo. Não deu? Vamos aumentando o raio. O que a gente não abre mão é grupos de homens e grupos de mulheres, ok? Mas o resto, a gente vai tentando agrupar ao máximo, mas às vezes não consegue. O formato dos encontros, normalmente o ideal presenciais, mas existe discipulado online também. Gente que viaja muito, faz o encontro online. Tem um grupo hoje que funciona assim, e um grupo que um dos componentes está sempre fora, está online. O meu discipulado mesmo teve um que ficou 6 meses no Japão, ele entrava online. Bom, semanal, quinzenal, qual vai ser o conteúdo usado? O discipulador é livre, ele pode procurar a equipe para poder pedir material, indicação de material, a partir da lista de assuntos que ele traçou ali do grupo, que o grupo vai precisar usar. Mas ele tem a liberdade de pegar o material que ele quiser e trabalhar também. E como vai ser o acompanhamento é o que a equipe faz, de ficar lá enchendo a paciência, perguntando, fazendo pesquisa, pedindo para responder. Normalmente são grupos de 3 a 5 pessoas, tentando fazer os perfis ficarem idênticos, homens discipulando homens, mulheres discipulando mulheres, e a gente define os horários. O formal são os horários. Se deixar solto, não vai acontecer. Geralmente eu percebo que, acho que é uma característica, que não entra novos membros
depois, né, de formado o grupo, o discipulado tem essa característica, melhor ou não? Mas porque dificulta um pouco também, né? Normalmente não, mas os masculinos, os grupos masculinos, a gente abriu mão disso. Porque entra um nome na lista, aí 4 meses depois está um nome na lista, a gente tá encaixando num grupo que está em andamento. Porque senão a pessoa fica lá parada esperando e a gente não consegue agrupar, né? Mas para as mulheres normalmente é assim, né? Evita encaixar no grupo em andamento. Os masculinos a gente já está fazendo isso, porque tá bom? A equipe dá suporte em qualquer situação. Fornecemos o treinamento e capacitação. Essa aula, por exemplo, vai ficar disponível no site, mas a gente vai mandar também para os discipuladores. Tem um manual, tem um mapa de vida. E algumas barreiras que normalmente vêm para o discipulado são aquelas que a gente já tratou aqui nesses últimos domingos. Ah, eu não estou pronto? Ninguém está. Ninguém está e nunca vai estar. Mas a sua disposição e a sua luta em busca do caráter cristão, ela é que vai ser motivo para poder tratar junto com os discipulandos para o crescimento. Ah, medo de exposição, você não vai conseguir abertura se você não for aberto. Você não vai conseguir exposição dos discipulandos se você não se expuser. Ah, baixa autoestima espiritual. Ah, não dá, Deus não vai me usar. Vai, gente. Deus usa, você se conhece. E se você não se acha apto, ninguém se acha apto. Deus nos conhece por dentro. Cada um de nós olha para a gente e sabe o traste que somos. Imaturidade na fé, ok, vamos colocar alguém um pouco mais maduro para poder discipular alguém que está começando, alguém que está menos maduro, mas só que juntos olhando para o mestre, tá? Agora, a autossuficiência espiritual é aquele que vai apontar para ele. O modelo não é esse. O modelo é apontar para Cristo. E pecados não tratados, aí sim. Pecados não tratados vão estragar, vão prejudicar. Ah, mas eu peco, o discipulador está constantemente pecando e colocando isso no grupo, olha a minha luta, olha como que é, olha o que eu estou fazendo. E isso é um motivo para ensinar. Mas não está vivendo no pecado, senão a gente não dá para poder continuar discipulando. Falta de modelos de discipulado, nós estamos apresentando alguns modelos, e o modelo principal é o de Cristo. E expectativas reais entre discipulador e discipulando. A gente explica. Normalmente, quando vai começar um grupo, a gente faz uma reunião inicial, onde explica o que vai acontecer, ou o discipulador faz isso, ou às vezes a gente faz, se o discipulador pede para que a gente faça, mas para poder apresentar o que é a proposta de um discipulado dentro do ministério da Igreja Fonte. E evitar conflitos e correções. Ninguém gosta de ter orelha puxada. Ninguém gosta de que alguém chame a atenção. Nenhum de nós gosta disso. Mas a gente vai aprender e estudar juntos e conversar sobre que vão ter momentos onde vamos precisar de puxar a orelha, vamos precisar de chamar, de prestar atenção. Olha aqui, vamos chamar para uma conversa. Faz parte. A confrontação ela é bíblica. Por mais que a gente tenha medo dela e que ninguém goste dela. Tá bom? Lembrando que aquele que começou a boa obra em nós é que vai completar em Cristo Jesus. O trabalho não é nosso, o trabalho é dele. Nós estamos apontando para Cristo e a obra é dele, o trabalho é dele. E tudo que fizermos, lembra da fé e o esforço? Vamos gastar energia. Vamos fazer com toda dedicação. Mas entendendo que é para o Senhor, mas que quem vai executar e o resultado vai ser dele. Isso aqui é o nosso painel de visualização do ministério. A gente vê discipuladores, a gente vê discipulandos, a gente vê o andamento disso, estamos perdendo, estamos ganhando, as metas e tudo que está atrasado. Isso aqui está novinho, estou empolgado com ele, porque está funcionando bem agora, direitinho. Esse painel de visualização para a gente acompanhar. Os desafios são grandes, mas as oportunidades são maiores ainda. Certo? E aí, para fechar, a Brenda vai trazer para a gente a experiência dela como discipulanda e discipuladora. Vamos lá? Opa. Trouxe o meu óculos junto. Eu vou aproveitar o modelo do Bruno, que eu gostei bastante, porque colocar isso no meu cabelo não vai dar certo. Bom dia a todos. Bom, meu primeiro contato com o discipulado era como uma neófita, né? Assim que eu me converti, eu tive a oportunidade de participar de uma igreja que oferecia o discipulado como acompanhamento para todo o período de batismo e pós-batismo. E naquele momento foi de extrema importância, porque era, ao mesmo tempo fascinante seguir Jesus, era bem assustador também, né? Eu tinha 26 anos, então já estava no início da vida adulta, e
como que eu vou fazer para mudar completamente a minha vida, né? Me orientar por todo esse ensino que eu vejo na teoria, mas como que eu vou fazer isso de forma prática? Então, foi essencial na minha caminhada, e com o tempo, Deus começou a colocar algumas oportunidades para que eu discipulasse outras pessoas também, em outros formatos, né? Porque eu estava nessa outra denominação. E assim, eu pude caminhar aprendendo cada vez mais, né? Mas naquele momento, o principal, assim, o que ficou do discipulado para mim muito forte foi essa questão de colocar em prática junto com outras pessoas que eram muito semelhantes a mim. Todas jovens, todas empolgadas, né, com o início da vida cristã, mas com tanta coisa diante dos olhos para mudar. Com o passar do tempo, né, nós viemos aqui para a Fonte, já são 10 anos, e eu tive o privilégio, né, de ganhar um novo grupo de discipulado. E para falar aqui hoje, eu comecei a pensar o que exatamente isso significava para mim, trazer para vocês. E a conclusão que eu cheguei é que hoje o meu grupo de discipulado, eu não tenho simplesmente uma discipuladora. Eu tenho 9 discipuladoras comigo. Porque a cada dia eu aprendo muito com elas. Cada dia eu oro mais por causa delas. A cada dia eu louvo a Deus muito mais por causa delas. Eu adoro a Deus e a minha caminhada mudou, graças a essas mulheres que caminham junto comigo hoje. E com a oportunidade também, né, de ser discipuladora, nesse formato que o Elbi trouxe para vocês, eu vejo assim, o baita de um privilégio de olhar para mim de fora. Eu consigo me ver de fora, porque no momento em que eu estou discipulando, as verdades do Evangelho, elas fazem um sentido completamente novo. E eu posso participar da alegria de ver Cristo sendo formado na vida de outra pessoa, apesar de mim. É isso, obrigada. Obrigado, Brenda. Gente, espero que vocês tenham se sentido desafiados a estar buscando uma vida espelhando Cristo, uma vida de discípulo, e desafiados também a estar reproduzindo isso. Tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Estamos à disposição.